Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora. Quem vos fala, eu trago para vocês hoje uma figura histórica. Sim, eu vou te dar uma aula de história agora, mas relaxa que tem um motivo para te dar uma aula de história. Nós vamos falar de um rei que realmente existiu, Balduíno IV, conhecido como o Rei Leproso. A gente vai bater um papinho sobre esse rei, sobre a história real dele e sobre as representações dele, porque sim, ele foi representado em filmes, em séries e até em obras literárias. De tão importante que ele virou ícone da cultura pop. Tipo, ele virou um ícone mesmo. Mesmo que você e eu não tivéssemos vivido na era em que Balduíno IV estava vivo, porque ele ficou vivo há muito tempo atrás, e além disso ele morreu jovem, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do legado de Balduíno IV, embora seja romantizado por algumas séries e filmes, mas grande parte daquilo ali tem um fundo de verdade, e é essa verdade que eu vim explorar com vocês hoje. Bora pro vídeo! Balduíno IV nasceu em uma família rica, né, em reis, em monarcas, e ele já nasceu com uma condição um pouco complicada, porque Balduíno não sentia dor. Mas até então, né, o Balduíno não sentia dor no braço dele, o pessoal beliscava, ele brincava com ele, não sentia dor. O rei, né, o pai dele, desconfiou e mandou ser tratado, porque ele achou que tinha alguma coisa ali. Mas os estudiosos da época não diagnosticaram a lepra, porque a lepra era uma doença que na época era diagnóstico de morte, não tinha cura. Né? Na época a lepra não tinha cura. Então eles não diagnosticaram a lepra. Então Balduíno IV continuou vivendo como príncipe Balduíno até os seus 13 anos, normalmente. Tudo bem, ele tinha uma dormência, não sentia não tinha bem ali, não tinha o tato do braço, da perna, não sentia beliscões, mas ele continuou vivendo com o príncipe Balduíno normalmente. Ninguém anunciou uma doença para o príncipe. Ninguém teve essa coragem. Então, quando o pai dele morreu, Balduíno, o príncipe, tinha 13 anos e assumiu o trono. Exatamente. Ele foi rei aos 13 anos. Coroado rei aos 13 anos. Lembrando que essa criança aqui, que eu estou mostrando, é uma figura gerada por IA, não é o rosto do Balduíno, tá? Ele assumiu o trono aos 13 anos. E um regente confiável do reino ficou encarregado das funções, né? Das funções reais, até que Balduíno completasse 16 anos, que era a maior idade da época. Aos 16 anos, Balduíno era um monarca jovem, mas embora jovem, Balduíno IV foi um monarca extremamente benevolente, extremamente sábio e extremamente inteligente. Ele conseguiu manter o reino em uma estabilidade, ainda que frágil, mantendo todo mundo tranquilo, todos os cidadãos calmos, tudo fluindo bem, enquanto a sua doença, a lepra, avançava pouco a pouco. Ele também manteve aquela estabilidade frágil, por quê? Porque Balduíno IV era um cristão e um defensor ferrenho da fé cristã. Então ele vivia enfrentando outros, outros impérios que tinham outras religiões, né? Então eram chamadas guerras santas. Ele enfrentava outras religiões e um dos seus principais rivais foi Saladino. Saladino foi enfrentado numa batalha icônica em 1777, em que Saladino tinha vantagem das tropas, tá? As tropas de Saladino eram maiores do que as tropas do próprio Balduíno, e Balduíno já estava muito debilitado. A doença dele, a lepra, já tinha avançado bastante, ele já estava fisicamente debilitado. Mesmo assim, ele foi para o campo de batalha. O rei Balduíno IV liderou as tropas em 1177, mesmo doente, ele foi para o campo de batalha montado em seu cavalo e usando seu cavalo para ajudar a se locomover. Porque naquela época ele estava debilitado, mas ainda não estava tão debilitado. Mas ainda assim, estava debilitado, estava frágil e não delegou funções. Ele foi para o campo de batalha. E nessa guerra, a guerra de 1177, ele derrotou o exército de Saladino com inteligência. Apesar de estar em menor número, ele cercou os francos e conseguiu uma vitória, fazendo as forças de Saladino baterem em retirada, o que conquistou o respeito do próprio Saladino, que apesar de ser o rival, reconhecia em Balduíno IV uma figura inteligente e astuta, tanto no campo de batalha quanto para o seu povo.
Devido ao seu diagnóstico, né, que é a lepra na época, o Balduíno ele ficou conhecido como o rei leproso, justamente por assumir o seu reinado e não deferir as suas obrigações a ninguém. Ele fazia os papéis que tinha que fazer, embora esteja doente e a sua condição estava piorando. É importante também mencionar que esse que vos fala não conseguiu achar nenhum retrato do Balduíno, ou seja, nenhuma pintura, nenhum retrato, que fizesse referência à sua fisionomia. Ou seja, isso que você está vendo aqui não refere à aparência do Balduíno. A única coisa que a gente tem de menção, que realmente pode ser citado, é que, segundo as fontes, durante a pesquisa que eu fiz, o rei Balduíno IV era muito semelhante fisicamente a seu pai e era um jovem tido como muito bonito, antes da lepra lhe causar ou lhe acometer defeitos físicos. A representação de Balduíno que a gente tem, que é mais famosa, inclusive que tornou ele uma cultura pop, que justifica eu estar fazendo esse vídeo, é o fato de Balduíno ter sido interpretado, né, durante o filme Cruzada, onde ele usava uma máscara de prata para encobrir as suas imperfeições faciais. Porque, segundo a história, Balduíno IV tinha sim lesões ou feridas que ficavam por todo o seu corpo em decorrência da sua doença, que era a lepra. Mas nunca foi mencionado que ele usava essa máscara. Essa máscara de prata foi uma adaptação do próprio filme Cruzadas. Entre os sintomas da lepra que ele enfrentou que foram encontrados em textos antigos estão. Isso são literalmente textos antigos, então ele realmente sentiu isso. O verdadeiro Balduíno IV sentiu isso. Que a perda de sensibilidade em pés e mãos, por isso que ele não sentia beliscões, essas coisas. Feridas abertas e lesões constantemente crônicas, causando infecções. Paralisia parcial, deformidade, né, no rosto, que justificaria o uso da máscara segundo o filme, já que ele tinha lesões no rosto, né, feridas pelo rosto. Cegueira parcial nos últimos dias de vida, porque segundo os documentos, Balduíno IV, nos seus últimos dias de vida, antes de perecer em decorrência da sua doença, ele mal enxergava, a sua visão era turva, ele tinha dificuldade de ver. Inclusive, ele era levado a cerimônias onde a presença do rei era solicitada de maca. Não era uma maca, porque na época não existia maca, né? Mas era o que é algo similar à maca hoje, né? Que seriam 4 pessoas carregando ele para os lugares, porque já não tinha mobilidade nem para montar no cavalo. É importante lembrar que, apesar da sua condição física debilitante e da sua doença degenerativa, que consequentemente ia matá-lo, porque a lepra não tinha cura naquela época, ele ainda é lembrado como um dos maiores reis de Jerusalém, porque ele não só manteve uma fase próspera na região em que ele governava, porque ele mantinha os cidadãos bem alimentados, bem aquecidos, como também ganhou as batalhas que participou e conseguiu negociar a paz com seus oponentes. Então ele conseguiu tréguas ali, ele evitou conflitos. Ele era um estrategista nato, um pacifista e alguém muito benevolente para com seus súditos. E um cristão ferrenho também, né? Balduíno IV é lembrado até hoje como um símbolo de resistência, persistência e de inteligência. Ele não é lembrado como alguém leproso, como alguém doente. Ele é lembrado como alguém que, apesar da doença e apesar da sentença iminente de morte, honrou seus deveres e se tornou uma figura lendária, tanto no campo de batalha quanto no campo da inteligência. Ele foi um dos reis mais inteligentes de toda Jerusalém. O reinado de Balduíno durou muito pouco, né, porque ele tinha uma doença que, consequentemente, ia matá-lo. O reinado de Balduíno durou de 1174 a 1185, ou seja, não durou muito. Balduíno IV morreu aos 24 anos em decorrência da lepra. Foi a lepra quem o matou. Ele não morreu em campo de batalha, ele não morreu em nada. Balduíno IV não deixou herdeiros, porque a lepra não deixou a ele condição de deixar herdeiros. Mas ele nomeou regentes que tinham a mesma visão de mundo dele, uma visão pacifista, uma visão progressista, né, que queria ver o povo indo para frente, e uma visão cristã, que defendia a fé cristã e concedia o perdão aos seus inimigos. Embora Balduíno IV não
deixar-se sucessores, Balduíno V, seu sobrinho, assumiu, conhecido como Rei Criança, já que ele assumiu aos 9 anos de idade, ainda mais jovem do que seu tio, e assessorado justamente por aqueles que Balduíno IV já tinha escolhido previamente, porque foi tão inteligente que ele já sabia que na linha de sucessão viria uma criança ainda mais jovem do que ele, e ele já tinha escolhido pessoas que pudessem assessorar o seu sobrinho da melhor maneira possível. Então ele não é lembrado como alguém doente, ele é lembrado como alguém que, apesar da sua limitação e apesar da sua doença fatal, foi um dos maiores reis de toda Jerusalém, se tornando uma figura icônica, além de uma figura histórica e também uma figura da cultura pop, já que ele não foi só representado no filme Cruzadas, mas em vários livros e em outras séries também. Galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis citar a figura histórica de Balduíno e também as relações dele com a cultura pop, né? Como o filme Cruzadas, por exemplo, que é um filme de um ano assim, não tão recente, mas é um filme muito bom, inclusive eu indico, se você não viu. O filme Cruzadas faz com que Balduíno seja representado muito bem e conta esse nível de inteligência dele. O filme Cruzadas ele foi interpretado por Ashton Kutcher e o filme é de 2003, se não me engano, se não me falha a memória. Balduíno é muito mais do que uma figura trágica, mas ele também é uma figura épica, além de estrategista. Muito bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui no canal, nesse mesmo horário. Então, um abraço a todos e até amanhã.